Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar prosseguimento então à nossa unidade 1 da disciplina, vendo as diferenças entre os regimes de capitalização. Aqui nesse momento a gente vai fazer uma apresentação apenas dos dois regimes, regime simples e composto, e sem muitos detalhes. Nas unidades seguintes, aí sim, a gente vai detalhar as fórmulas de cálculo e resolver exercícios para os dois sistemas de capitalização ou regimes de capitalização. Vamos então. Podemos dividir os regimes de capitalização em dois tipos. A capitalização simples, também chamada de regime de juros simples, e a capitalização composta, também chamada de regime de juros compostos. A capitalização composta é a mais comum na economia, é a mais utilizada. Praticamente todo o mercado financeiro trabalha com a capitalização composta. A capitalização simples, em alguns casos muito especiais, ela é usada, e principalmente para fins didáticos, para o início da análise de investimento, da matemática financeira, do método quantitativo financeiro. A gente começa já com a capitalização simples, até pelo entendimento desses elementos. O regime de capitalização simples tem as seguintes características. A característica mais importante é que a taxa de juros incide somente em cima do valor original, daquele valor original aplicado lá no início. Não ocorre o que a gente chama de reinvestimento dos juros, não ocorre o que a gente chama de juros sobre juros. Sempre a taxa de juros vai incidir sobre o valor original, independente do número de meses ou anos que você vai aplicar ou vai ficar devendo um determinado valor. Os juros são acumulados sem remuneração até o final, quando são adicionados ao capital inicial, até o final do momento do resgate. E o regime de juros compostos, por outro lado, é aquele que a gente usa mais comumente na nossa economia. Nossa economia é movida a juros compostos. É através dos juros compostos que a economia funciona. As taxas de inflação, por exemplo, são calculadas através da metodologia de juros compostos. As calculadoras financeiras, que a gente vai ver mais à frente, também trabalham com juros compostos. Análise de investimento também juros compostos. Os financiamentos e aplicações também são feitos utilizando os juros compostos. Então, é muito importante o entendimento do funcionamento da metodologia de juros compostos. Nesse momento, a gente só vai apresentar, como foi falado anteriormente. No regime de juros compostos, o juro de cada período os juros de cada período são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Os juros são capitalizados e, consequentemente, rendem juros. Então, ocorre um efeito de juros sobre juros, que é o que a gente fala na prática. Assim, os juros de cada período são calculados sobre o saldo existente no início do respectivo período, já somados os juros, e não apenas sobre o capital inicial, como é o caso dos juros simples. Do capital inicial aplicado. Isso aqui é uma definição de Putin, que é um autor da área de matemática financeira, de métodos quantitativos financeiros. Aqui é um exemplo. Suponha que você tenha aplicado R$ 1.000 pelo prazo de 3 meses. Aí a gente já tem mais de uma aplicação, né? A taxa de juros é de 2% ao mês. Tá? Então eu vou ter 3 aplicações, 3 meses, porque é 2% ao mês. Desse investimento você receberá mensalmente quanto? R$ 20, né? R$ 1.000 vezes 0,02, que é 2%, 0,02 dá quanto? R$ 20 é o valor dos juros mensais por mês. Vamos ver aqui a diferença do juro simples e juro composto. No juro composto você tem duas opções, né? Ao receber o primeiro pagamento do primeiro mês, você pode pegar esses R$ 20 e guardar ele ou gastar. Né? Você pode investir os juros de R$ 20 até completar o prazo de 3 meses,
ou gastar a remuneração mensal de R$ 20. Se você optar por gastar os R$ 20 de juros lá naquele primeiro mês, a nova aplicação será semelhante ao juros simples, porque aí vai render novamente R$ 20 de juros, porque você gastou os 20, você tinha 1.020 no final, gastou os 20, ficou com 1.000 e vai aplicar de novo. Então a taxa do segundo mês, no segundo mês vai ser incidir novamente sobre 1.000. Por outro lado, se você resolver aplicar os juros de R$ 20 gerados no primeiro período, então terá uma aplicação com juros compostos, porque você, para o segundo período, a taxa vai incidir não só em cima de 1.000, mas em cima de 1.000 e em cima dos 20 que foi gerado no primeiro mês. Essa é a diferença do juros simples e composto. Principal diferença. Podemos dizer então que a principal diferença entre os dois regimes de capitalização está na retirada ou não dos juros, ou seja, na reaplicação dos juros, no efeito chamado juros sobre juros. Aqui o mesmo exemplo, se nós estivéssemos trabalhando com juros simples, quanto é que eu teria ao final dos 3 meses? R$ 1.000, né? No primeiro mês nós teríamos R$ 20 de juros, no segundo mais 20 vai para 1.040, no terceiro mês mais 20, aqui os cálculos, vocês podem conferir, vai para 1.060, né? 3 vezes a taxa, 1.060 nos juros simples, porque a taxa sempre está incidida sobre em cima de R$ 1.000. Nos juros compostos, não. Você vai acumulando esses juros e vão sendo incididos juros de 2% em cima do valor original, somado a todos os juros acumulados até aquele período, dando um valor de 1.061,21. Então, a diferença entre um e o outro é sempre maior para os juros compostos. Não se preocupem com esses cálculos, se quiserem conferir esse cálculo, podem fazer, tentar entendimentos detalhados daqui, mas nesse momento o que é mais importante para a gente entender essa principal diferença, porque nas unidades seguintes a gente vai detalhar inicialmente juros simples e na unidade 3 juros compostos. O que vocês vão fazer agora? Tomando como base o material, os exemplos do seu livro e do que a gente resolveu aqui, resolva os exercícios da atividade, ou seja, a atividade obrigatória 1, e poste na base de dados um arquivo com as respostas, que é exatamente a avaliação de vocês. E nas próximas unidades vamos estudar os regimes simples, na próxima unidade, e na terceira o regime de juros compostos. Bons estudos e até breve.